Bem-vindas à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar um pouco nas ideias de Francis Bacon, uma figura, assim, gigante do pensamento do início do século XVII. Exato, e para guiar a gente, vamos usar alguns dos ensaios mais conhecidos dele, né? Da verdade, da morte, da vingança e da adversidade. São textos bem provocadores. Provocadores e super atuais, eu acho. Bacon era um pensador que passeava pela filosofia, ciência, política, deixou uma marca, né? Com certeza. E o legal dos ensaios é essa mistura de profundidade com uma visão prática, sabe? Ele fala de dilemas que a gente vive até hoje. É isso que a gente quer explorar aqui. Destilar o que ele pensava sobre, bom, nossa relação meio torta com a verdade, talvez, como encarar a morte, o que é essa tal de vingança e por que ele achava que dificuldade podia ter valor. Então, vamos lá. Começando pela verdade. Um tema fundamental, sem dúvida. Bacon começa o ensaio da verdade lembrando daquela pergunta famosa de Pilatos: o que é a verdade? Mas ele vai além, né? Ele solta uma coisa que me deixou pensando, que muita gente não só duvida da verdade, mas parece que gosta da mentira. Ele fala num amor corrupto e natural pela própria mentira. É forte, né? Muito forte. Por que isso na visão dele? Bom, ele levanta algumas hipóteses. Primeiro, achar a verdade dá trabalho, né? Exige pensar, investigar. Cansaço intelectual, digamos assim. Isso. Segundo, a verdade às vezes limita a gente. Sabe, a imaginação voa solta na mentira, na fantasia. E por último, ele sugere essa inclinação quase interna mesmo. Um prazer que a mente teria na fluidez da falsidade. E tem aquela analogia visual ótima que ele faz. A verdade seria como a luz do dia. Clara, direta, sem truques. Exato. E a mentira, a fantasia, seriam como luz de velas, criando sombras, um clima que deixa as coisas, sei lá, mais espetaculares, como ele diz. Máscaras, peças de teatro. Perfeito. Como se a gente preferisse um bom show à realidade nua e crua. Ele chega a dizer que a mistura da mentira adiciona prazer. Mas peraí, então ele está defendendo a mentira? Não, calma. É aí que entra uma distinção crucial que ele faz. Uma coisa é essa dificuldade, talvez, filosófica, teológica, de definir a verdade com V maiúsculo. Outra coisa, bem diferente, é a verdade no dia a dia, nos negócios, na convivência, o que ele chama de civil business. Ah, bom. Aí a história muda. Completamente. Nesse campo prático, ele é super firme. Honestidade, clareza, integridade são essenciais. Para ele, essa verdade prática é o bem soberano da natureza humana. Entendi. Então essa preferência pela luz de velas tem um limite bem claro na vida em sociedade. Sem dúvida. Na ética do dia a dia, Bacon condena a mentira sem dó. Ele associa a mentira à covardia, a uma fraqueza de caráter. Até cita Montaigne, né, dizendo que quem mente é corajoso diante de Deus, mas covarde diante das pessoas. Nossa, pesado. Para Bacon, mentira é quase como se diminuir. Sabe, uma falha e a diminuição do próprio ser. Ele valoriza muito a busca pela verdade, lembrando que a primeira criação de Deus foi a luz dos sentidos e a última a luz da razão. Então a verdade é a base para uma vida digna e para a confiança que segura a sociedade. Essa ideia da verdade como alicerce é muito forte mesmo. E essa dificuldade de encarar a realidade talvez apareça também em outro tema que ele trata, a morte. Ele meio que sugere que o nosso medo é um pouco fora de lugar. Sim, essa é uma das ideias centrais do ensaio da morte. Bacon argumenta que a gente tem mais medo dos acessórios, da pompa da morte, a dor, o hospital, o funeral, o choro dos outros, do que da morte em si. Tem aquela frase em latim, né? Pompa mortis magis terret, algo assim. Isso, pompa mortis magis te quamor ipsa. A encenação da morte assusta mais que a própria morte. E aqui fica muito interessante porque ele dá exemplos históricos, né? Gente que encarou o fim com uma calma impressionante. Augusto César perguntando se atuou bem na peça da vida. E Vespasiano brincando que estava virando um deus. Exato. A ideia é que a morte pode ser vista como algo natural, não necessariamente como esse monstro terrível. E como ele chega nessa naturalidade?
Bom, ele critica um pouco os filósofos estoicos. Achava que eles se preparavam demais para a morte, quase como se fosse uma batalha épica contra o inimigo. Bacon meio que diz, calma, morrer pode ser tão natural quanto nascer. E ele observa que a familiaridade diminui o medo. Soldados, por exemplo, que convivem com a ideia da morte, tendem a temê-la menos. Mas essa crítica aos estoicos não é um pouco simplista? A preparação deles não era também uma forma de tentar viver melhor, mais consciente do fim? Ignorar a morte, mas diluir o poder dela se engajando na vida. Como assim? Se você está focado em fazer algo importante, em ter um propósito nobre, a morte perde um pouco o protagonismo, o terror. O desejo de terminar uma obra, de deixar um legado, pode ser mais forte que o medo de morrer. Faz sentido. E ele também fala que outras paixões podem superar esse medo, né? Exato. Menciona a vingança, o amor, a honra, até o luto profundo. Emoções tão fortes que podem fazer alguém desprezar a própria vida. Isso mostra que o medo da morte não é absoluto. No fim das contas, para Bacon, o jeito de morrer reflete muito o jeito de viver. Uma vida com propósito tende a ter um fim mais sereno. Interessante essa conexão. O foco na vida meio que esvazia o medo da morte. E essa ideia de superar um medo tão básico me lembra um pouco o jeito como ele trata outra emoção bem forte, a vingança. Ele define de um jeito bem direto, né? Sim, chama de justiça selvagem, wild justice. A expressão já diz tudo, né? Para ele, a lei e o sistema de justiça existem justamente para a gente superar essa forma primitiva, pessoal de resolver as coisas. Quanto mais a gente tende a esse impulso, mais a lei deveria agir para frear. E tem aquele argumento moral fortíssimo. Se vingar te iguala ao inimigo, perdoar te torna superior. Ele até cita Salomão. É a glória do homem relevar uma ofensa. Parece um foco em quebrar o ciclo, olhar para frente. Exato. Bacon é muito pragmático nisso. O passado já foi, não dá para mudar, então por que cometer um novo erro, a vingança, só porque outro erro aconteceu antes? Mas e a sensação de injustiça, se a lei falha? É uma tensão real. A vingança pessoal para Bacon é ruim para a sociedade. Ela não resolve, só mantém as feridas abertas e impede a paz. Ele cita o exemplo do Cosme de Médici, lá de Florença, que era conhecido por não guardar rancor, e isso teria ajudado ele a se manter no poder. Vingança gera instabilidade. Mas essa ideia de ser superior ao perdoar, não pode soar meio frio para quem sofreu algo grave? Principalmente se a justiça não funciona? É uma questão delicada, e Bacon até reconhece um pouco isso. Ele admite que para certas ofensas muito graves, onde a lei não alcança, ele até menciona feitiçaria, pensando na época dele. Talvez a vingança pessoal fosse mais tolerável, mas é uma exceção que confirma a regra. Entendi. A preferência clara é pela lei e pelo perdão, como ideal moral e prático. Isso. Ele até diferencia isso de vinganças públicas, tipo contra tiranos, como César. Essas ele acha que às vezes historicamente acabaram sendo afortunadas para o bem comum. Mas a vingança privada, pessoal, para ele, quase sempre é um erro. O foco dele é na ordem social, na razão superando o impulso. Compreendido. Essa aposta na razão e na ordem, em vez do impulso, nos leva ao último ensaio que a gente separou, onde Bacon parece achar valor justamente onde a gente costuma fugir, na adversidade. Ele começa com uma citação de Sêneca, bem forte. Sim, ótima citação para começar. A prosperidade é desejável, mas a adversidade é admirável. Bona rerum secundarium optabilia, adversarum miriabilia. Admirável? Como assim? Bacon desenvolve essa ideia. Ele acha que a prosperidade, o sucesso fácil, pode esconder ou até criar vícios, acomodação, arrogância. Já a adversidade, a dificuldade, tem o poder de revelar e fortalecer virtudes, principalmente a fortaleza, a resiliência. Adoro aquela imagem que ele usa. A virtude é como o perfume bom que fica mais cheiroso quando é esmagado ou queimado. Exatamente, é na pressão que o caráter se mostra mais forte. E ele ainda faz uma conexão teológica interessante. Diz que no Antigo Testamento, as bênçãos eram muito ligadas à prosperidade aqui na Terra. Riqueza, vida longa. Certo. Já no Novo Testamento, com Cristo,
As bênçãos maiores estariam mais ligadas à adversidade, ao sofrimento, à perseguição, como caminhos para uma felicidade espiritual mais profunda e duradoura. Mas essa valorização da diversidade não corre o risco de parecer que ele está romantizando o sofrimento? Ninguém quer passar aperto, né? É uma crítica válida, claro. E Bacon não está dizendo para a gente sair procurando o problema. O ponto dele é mais sutil, eu acho. É sobre reconhecer o potencial de transformação e de revelação que a diversidade tem quando ela acontece. Porque ela acontece. Ele argumenta que a adversidade é um teste de virtude mais verdadeiro que a prosperidade. Por quê? Porque a prosperidade também tem seus pesos, medos, excessos, tentações, e a adversidade, por mais dura que seja, não apaga totalmente os consolos e as esperanças. É na dificuldade que a força moral é forjada de verdade. Ele lembra que para Hércules não ofereceram prazeres, mas trabalhos difíceis, para ele provar seu valor. Então a visão dele é quase uma inversão. A dificuldade não é só um mal a ser evitado, mas uma chance, uma forja para o caráter. Exatamente, é um convite para olhar além do desconforto e valorizar a resiliência, a integridade que pode surgir dali. Não é gostar de sofrer, mas admirar a virtude que o sofrimento pode, digamos, catalisar. Então, se a gente tentar juntar tudo isso, verdade, morte, vingança, adversidade, qual seria o fio condutor no pensamento de Bacon nesses ensaios? Olha, eu acho que o fio principal é a defesa constante da razão, da ponderação moral, da análise cuidadosa, contra as reações de impulso, sabe? Contra o superficial, o medo, a conveniência. Seja para lidar com a verdade que incomoda, com a morte que é certa, com a vontade de se vingar ou com as pedras no caminho. Ele sempre chama para uma postura mais elevada. Exato. Preferir a clareza da verdade mesmo que doa, encarar a morte com serenidade, focando no propósito da vida, escolher superar a ofensa em vez da justiça selvagem, reconhecer o valor da dificuldade em vez de só reclamar. É um chamado para olhar além do óbvio, questionar nossos instintos e buscar agir com mais razão ética e uma virtude mais robusta, talvez. Perfeito. Os ensaios são quase um guia prático para navegar a vida com mais sabedoria, mais integridade. E o impressionante é isso. Textos de 400 anos atrás, conversando diretamente com os nossos dilemas de hoje sobre informação, finitude, justiça, resiliência. A visão do Bacon, pragmática e ao mesmo tempo profunda moralmente, continua muito relevante. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Bacon diz que a adversidade revela a virtude melhor que a prosperidade. Na nossa sociedade atual, que parece tão focada no conforto, na segurança a todo custo, em evitar qualquer desconforto, será que a gente está, sem querer, perdendo a capacidade não só de reconhecer, mas talvez até de cultivar aquela força, aquela resiliência que só nasce quando a gente enfrenta o difícil? Nossa, essa é uma provocação excelente. É possível que essa busca constante pelo bem-estar fácil, pela vida sem atrito, acabe nos privando justamente das experiências que, para o Bacon, forjam o caráter. Não é defender o sofrimento, claro, mas talvez repensar nossa relação com o desafio. Como cultivar essa fortaleza que ele admira, sem buscador, mas talvez aprendendo a não fugir de todo e qualquer obstáculo? Fica a reflexão, né? Uma ótima reflexão para a gente levar. Exploramos hoje um pouco das ideias ricas e densas de Francis Bacon sobre verdade, morte, vingança e adversidade. Esperamos que essa conversa tenha aberto algumas janelas para essa sabedoria que atravessa o tempo. Obrigada pela companhia.